Olá, me chamo Igor, né? E hoje eu vou estar aqui, nós vamos estar explicando um pouco da teoria das relações humanas, né? Então, basicamente, antes de iniciar esses estudos, né, e criar essa teoria, nós tínhamos basicamente a teoria clássica, né? Que, a grosso modo, o trabalhador era tratado como de forma mecânica, né? E as empresas eram mais voltadas, tinham uma visão do funcionário mais como algo econômico, vamos dizer assim, né? E a teoria das relações humanas, ela veio com um viés um pouco diferente, onde ela identifica ela busca identificar o sentimento e as atividades do colaborador, né? E fazer a correlação entre si, puxando mais para o lado social, né? E ela faz análise dessa, das complexidades, né, que envolve o colaborador, que eles acham que esse é o caminho para alcançar resultados positivos, né? Então, como surgiu, né, o fator preponderante para a criação dessa teoria, né, vamos dizer assim, para o início desses estudos, foram desde lá perto ali da década de 30, o protesto de trabalhadores e também a grande crise, né, nos Estados Unidos, que trouxe vários problemas econômicos, né, e de certa forma também impacta na questão social e trabalhista, né. Então, o que deu, vamos dizer assim, mostrou a importância dessa teoria foi uma experiência, né, que é denominada experiência de Hawthorne, que foi criado pelo Elton George Mayo, né? Ele colocou em prática numa fábrica nos Estados Unidos e eles faziam testes nas linhas de produções, né? Esse teste foi realizado na linha de produção de uma fábrica de eletrônicos e ele buscava, de início, ele estava buscando correlacionar, né? Entender os fatores que influenciam os funcionários de forma positiva e negativa, né? Só que de início ele estava verificando a relação da intensidade da luz com a produtividade dos funcionários, né? E ao fazer essa correlação, ele não conseguiu ignorar o fator psicológico, vamos dizer assim, né? Que, por exemplo, a implementação de horários vamos dizer assim, de intervalos ou, enfim, quando ele iniciou esse estudo entre luz e produtividade dos funcionários, ele viu que tinha esse fator psicológico ali no meio, que ele era tipo, primordial ali para entender essa necessidade de voltar para os funcionários a visão, né? Então, ao ele fazer esse estudo, ele acabou meio que mudando o direcionamento da pesquisa dele, que não é só a luz agora que estava fazendo a que era, vamos dizer assim, o aspecto principal ali, mas também toda a questão desse fator psicológico, de puxar o funcionário pro lado da empresa, e, enfim, né? Isso acabou mudando ali o direcionamento e ele acabou puxando mais para esse lado, né, dos funcionários. Então, com essa pesquisa, ele conseguiu tirar alguns resultados dela, né? Então, o que aconteceu? Com essas conclusões, ele meio que quebrou os padrões, assim, né? E todos os estudiosos da administração começaram a botar em prática essa teoria, né? Então, o que seriam essas conclusões? O fator social ou um grupo como determinante para a boa produtividade do indivíduo é que o indivíduo ele não age isoladamente dentro de uma organização, ele tem que ter todo um grupo ao seu redor, né? A necessidade de prestar atenção nos anseios psicológicos, que foi o que a gente estava falando, né? Sociais e de recompensa dentro da organização. Também a análise do desempenho das pessoas nos cargos e funções executadas, antes de trocá-las de posição para não comprometer a sua produtividade. Então é toda essa questão ali que ela fica mais em torno do funcionário em si, né? Do bem-estar dele. E aqui só para a gente exemplificar aqui novamente a diferença entre a teoria clássica e a de relações humanas. Então vamos lá. A clássica ela trata a organização como uma máquina, né? Ela enfatiza tarefas e a tecnologia. É inspirada em sistema de engenharia, autoridade descentralizada, linhas claras de autoridades, entre outros aqui como dá para ver, né? E as relações humanas, ela trata a organização como um grupo de pessoas, enfatiza as pessoas, inspira
em sistemas de psicologia. Ela delega plena autoridade, autonomia ao empregado, confiança. Então tu vê basicamente a diferença entre as duas, né? Uma puxa para o funcionário, outra puxa com um ambiente mais, vamos dizer assim, industrializado, né? Mais puxando para tecnologia e máquina e esquecendo um pouco dos funcionários, né? Então, indo um pouco mais profundo na parte de motivação, dentro da teoria das relações humanas, a gente tem a parte da motivação humana, que nada mais é do que o porquê a pessoa faz tal tarefa, determinada tarefa, desse jeito ou de algum outro jeito. A compreensão dessa motivação exige que a gente saiba conhecer as necessidades humanas, que de acordo com Maslow ele fez uma pirâmide hierárquica de necessidades, que na base a gente tem as necessidades fisiológicas, que são as de sobrevivência, e mais acima na pirâmide a gente tem as necessidades mais elevadas, que são de autorrealização. A gente pode ver aqui, ó. Por exemplo, na base vem as necessidades fisiológicas, depois vem a necessidade de segurança, depois a social, depois a autoestima e depois a autorrealização. De fisiológicas, a gente tem as necessidades que se encontram na base, as necessidades que a gente precisa para sobreviver. No caso, é alimentação, sono, abrigo, água, entre outros. Aí, depois de suprir essas necessidades, as pessoas elas passam para o próximo nível, que é a segurança, que essa pirâmide vai de acordo com o que a pessoa já atingiu, ou seja, ela primeiro vai atingir as necessidades fisiológicas, depois segurança, sociais, até chegar na autorrealização, que é no topo. As de segurança são a proteção, a saúde, recurso financeiro para se manter, proteção contra a violência, etc. As necessidades sociais são mais envolvendo as outras pessoas da comunidade, como, por exemplo, a amizade, a socialização, a inserção em alguns grupos novos e etc. A autoestima se relaciona ao status. No caso, ela só vai aparecer depois que a social, a segurança e a fisiológica já foi suprida. Um exemplo de autoestima é a autoconfiança, reconhecimento, as conquistas das pessoas, o respeito entre outros e etc. Por fim, depois de ter atingido todas as outras necessidades, em ordem crescente, como eu vim comentando, a última é a autorrealização. Porém, nessa, o Maslow ele fala que depende de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, para uma pessoa, a autorrealização pode ser atingir um objetivo que para outra é algo simples, mas para essa outra pessoa é uma coisa bem mais complicada. Então, essa necessidade de autorrealização depende muito de pessoa para pessoa. E ela também nunca tem um fim, porque sempre quando a pessoa atinge um objetivo para se autorrealizar, ela busca um maior. Ela tem a tendência de buscar um maior. Então, isso é um ciclo sem fim. A pessoa busca se desenvolver continuamente. E daí, um ponto importante, que às vezes até acontece dentro da própria área da construção civil, ou em alguma outra área, quando essas necessidades não são supridas, essas todas da pirâmide, começa a entrar alguns sentimentos de negatividade, como frustração, agressividade, nervosismo, e isso afeta sempre na produtividade e na coletividade dos funcionários dentro de uma empresa. Então, por isso que é muito importante a gente sempre se atentar a buscar o máximo de informações possíveis dos colaboradores e deixar bem claro os nossos objetivos e saber o que eles têm em mente, para sempre poder desenvolver esse assunto de uma maneira mais delicada. Porque essa teoria das relações humanas, ela afeta em tudo o que tem dentro da nossa construtora. Bom, agora vamos falar sobre a teoria das relações humanas aplicada nas empresas.
As relações humanas em qualquer organização, seja ela da construção civil ou de outras áreas, são um dos principais fatores para o clima organizacional, influenciando de maneira negativa ou positiva os processos dentro da empresa. Essa maneira negativa ou positiva depende exclusivamente do colaborador. Então, como a teoria das relações humanas enfatiza o colaborador, ele vai ser o principal fator que vai definir o clima organizacional, em conjunto com os outros colaboradores. Enquanto melhor forem as relações interpessoais, maior será a motivação dos colaboradores e, consequentemente, serão muito mais engajados com as atividades desenvolvidas na empresa. Essa é uma forma indireta de otimizar os processos. E como podemos aplicar a teoria das relações humanas na construção civil? Existem diversas maneiras de aplicar os conhecimentos da teoria dentro do ambiente corporativo. O foco em motivação e produtividade permitiu que fossem desenvolvidas diversas técnicas e ferramentas eficazes para a gestão de pessoas. Aqui embaixo eu coloquei 3 exemplos disso, que é a pesquisa de clima, as reuniões periódicas e a ergonomia. Para a pesquisa de clima, o intuito é identificar possíveis questões de relacionamento entre colaboradores e solucioná-los antes que afetem toda a equipe. Quando uma pessoa não se dá bem com o colega de trabalho, a motivação acaba sendo prejudicada e começam a surgir problemas de desempenho. A produtividade está sempre diretamente ligada à integração social. Sendo assim, sempre deve haver em todas as construtoras, de forma periódica, essa pesquisa de clima. Outra ferramenta eficaz para a gestão de pessoas são as reuniões periódicas. Os encontros periódicos para discutir resultados, desempenho e demais assuntos organizacionais são importantes não só para atualizar os objetivos da equipe e cobrar melhorias. Esse é um momento de reunir os colaboradores e lhes trazer a oportunidade de expressar suas percepções sobre o trabalho e propor ações que aprimorem o ambiente. Nessas reuniões devem dar enfoque aos colaboradores e dar espaço para eles expressar como estão se sentindo naquele lugar e trabalhando daquela maneira. E por fim, temos a ergonomia, que é o conjunto de regras e procedimentos que visam os cuidados com a saúde do profissional dentro e fora do seu ambiente de trabalho. A ergonomia na construção civil, ela entrou como um meio de garantir a segurança, saúde, conforto e, consequentemente, a produtividade do trabalhador, evitando que lesões e acidentes aconteçam. Ela está por meio dos EPIs, que são presentes em todas as obras, e também das regras que são estabelecidas em cada local.